Cartas de Cristo, Carta 7, leitura comentada por Josi Cardoso. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade do seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades, mais avançadas de todas as espécies, são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formar ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica. A psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte do seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mais permanente, da alma de reunir-se com a fonte do seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais do seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que, quando outras pessoas fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material, que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe, e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu seu ser, você também tira a sua energia física do alinhamento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida e em forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos, que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante,
e um ser humano são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência-conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico, da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação-rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as condições de força vital da inteligência amor divino ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta do seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que, por sua vez, aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno, e em anos vindouros esse será um método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas, sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais e emocionais físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para um amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada, e como lidar com as circunstâncias pessoais
que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa ao seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físico-eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e das necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades da alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma a realidade divina em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego através da morte da personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Essa morte da personalidade
nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina. Uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou, a atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem. O desejo por posses pessoais se dissolve. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e a outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar, e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção do seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que deseja que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro. E se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a quem tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade da sua vida é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo.
Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a realidade divina. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que os outros se aproveitem da sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade e que provavelmente destruiria sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir do seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidades, mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é o sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros, tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando seu propósito mais elevado tornar-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua atividade é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor do seu conforto pessoal, porém agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, o qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina. Nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta, nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros à privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor.
Se você tiver achado essa carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, no final, dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento, você está vivendo uma escura e carregada existência, em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Dando início então aos comentários de hoje desse trecho, eu pontuei várias coisas aqui para destacar nesses comentários, mas eu já vi que a leitura se estendeu um pouco, o áudio ficou um pouco longo, mas eu vou tentar abreviar aqui e trazer os pontos mais importantes que eu acabei anotando aqui. Primeiro de tudo, se você prestou atenção no comecinho dessa leitura, você percebeu e você sabe já que você não está ouvindo essa carta, esses textos, por acaso. Se você está aqui, se você veio acompanhando, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo de hoje, nesse áudio de hoje, você não parou aqui por acaso. Isso porque a sua alma chegou a sussurrar na sua psique e você tomou consciência de que esse é o caminho que vai te levar à realização. Então, se aprofunde cada vez mais nesses textos para que esse caminho espiritual seja cada vez mais leve e fluido, certo? Outro ponto que eu queria trazer aqui é a respeito do trecho onde ele diz que uma pessoa feliz é uma pessoa saudável, onde ele trouxe o exemplo dos bebês, que o bebê que recebe o amor da mãe, ele ri mais, ele é mais alegre, ele é mais saudável, quando o contrário também acontece. Se o bebê é triste, mais doenças vai aparecer e essas coisas, não é? Então esse trecho me fez lembrar um trecho de um outro livro que eu gosto de trazer aqui essas percepções para vocês, porque caso vocês queiram buscar outras fontes, né, é muito válido também. Então eu lembrei de um trecho de um outro livro que é A Matriz Divina, de Gregg Braden, onde nesse livro ele citava um exemplo onde a mãe dele acabou descobrindo uma doença por conta dessa doença ter se desenvolvido primeiro na sua cachorrinha. Esse foi um exemplo que ficou muito marcado na minha consciência, porque assim, nosso campo energético ele já começa a manifestar essa doença, a doença, seja ela qual for, antes de vir para o nosso corpo físico. E como os animais, como as crianças têm uma sensibilidade maior para isso, nesse livro, que foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de informação, me chocou muito e por isso que ficou muito gravado em minha mente. Ele fala no livro que assim que a mãe dele entrou em contato com ele e informou que a cachorrinha dela estava com um tumor, eu não lembro exatamente onde foi, mas ela estava com um tumor, logo ele associou e pediu que ela fizesse também uma bateria de exames. Como ele já estava nesses estudos da metafísica, da física quântica, então ele percebeu, né, e teve essa intuição e pediu que a mãe fizesse os exames. E na semana seguinte foi comprovado que o mesmo tumor que a cachorrinha tinha desenvolvido, a mãe também estava começando a desenvolver. Estava no processo inicial, ou seja, estava vindo do campo energético,
para o corpo físico, estava começando a se materializar. Então, sim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas determinam como vai ser manifestado o nosso campo energético. E se o nosso campo energético está saturado de energias densas, de pensamentos destrutivos, de pensamentos raivosos para com as outras pessoas, logo esse campo denso vai se materializar no nosso corpo físico. E não só isso, pode também trazer doenças psicoemocionais, como a depressão, a ansiedade e muitas outras doenças psicoemocionais que a gente conhece hoje em dia, não é? Então, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, quanto mais a gente busca se alimentar desse tipo de informação espiritual, mais puro é o nosso campo e, consequentemente, mais leve é a nossa vida, mais saudável nós também somos. E para finalizar aqui, na verdade tem mais 2 tópicos, o ego espiritual, né? Ele trouxe uma abordagem muito clara aqui do que é o ego espiritual. E hoje em dia, nessa dinâmica de espiritualidade que tomou uma proporção gigantesca na internet, é todo mundo falando sobre isso, todo mundo detentor de todo conhecimento, existe sim essa probabilidade, essa possibilidade de quem entra nesse caminho espiritual se depare com esse monstrinho, entre aspas, interno. Porque, hora ou outra, esse ego espiritual ele vai se manifestar. Porém, como ele disse aqui na carta, se essa manifestação ela acaba vindo e ganha força no momento onde a gente não está preparado para lidar com ela, no momento onde a gente ainda não tem mas um nível de conexão forte ainda com a alma, esse ego vai acabar sobressaindo. E aí vai fazer com que a gente chegue a exemplos de mestres espirituais que acabam colocando esses interesses egoístas acima dessa energia pura do amor. E a gente tem vários e vários mestres, não é? Um exemplo muito polêmico que aconteceu aqui no Brasil foi o próprio João de Deus, que passou aí por esse momento de provação, de dificuldade, justamente por conta desse ego espiritual. E claro que eu não estou aqui julgando ou condenando ninguém a respeito desse desvio que acaba se tomando. Chega-se também ao entendimento que cada pessoa passa pelo processo necessário para poder reconhecer aonde que se está errando, entre aspas. Porque o ego espiritual ele só vai ser percebido ou se a gente já está nessa conexão um pouco mais fluida com a consciência e aí consegue perceber a manifestação dele, ou diante de uma situação desastrosa na vida que vai fazer com que a pessoa reconheça, através da dor, a manifestação desse ego espiritual. E eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu não quero estender muito aqui esses comentários hoje, porque o vídeo já está longo. E no final, a última consideração, e que eu acho muito importante também, não menos e não mais quanto as outras anteriores, mas eu considero também muito importante, que é a diferença entre a empatia e a compaixão. Depois que eu comecei os meus estudos espirituais, me veio muito forte essa dinâmica, a diferença que existe entre a empatia e a compaixão. Quando a gente coloca a empatia em primeiro lugar, a gente carrega de sentimentalismo humano uma percepção que deveria ser imparcial. A gente acaba trazendo o sofrimento das outras pessoas para o nosso campo. E isso faz com que a gente prejudique não só a outra pessoa, porque está intensificando a dor dela, como também prejudique a nós mesmos. Então não tem como a gente ajudar uma outra pessoa se a gente também está se afundando na lama junto com ela, correto? Então todo esse conceito de empatia que é pregado, para mim, é pura lorota. Porque se a gente for observar no sentido mais profundo dessa palavra, o que deveria existir realmente era a compaixão. A compaixão é um grau de empatia onde não existe esse sentimentalismo, porque você já tem a consciência de que a pessoa precisa estar aberta, primeiramente, para receber esse seu auxílio,
Porque a partir do momento que você tenta ajudar uma pessoa simplesmente porque você está compadecida, está sendo empática com o sofrimento dela e ela não se abre para essa ajuda, você só está se prejudicando. Mas se você chega à consciência de que você sente a compaixão, você sabe que a pessoa está em sofrimento, você quer ajudar a pessoa, porém, se você percebe que ela não está aberta para essa ajuda, o que é que você faz? O que é que vai ajudar realmente nesse contexto, tanto a pessoa quanto você? É você preservar a sua paz, é você continuar olhando para a pessoa, reconhecendo quem ela realmente é, a força que ela tem, mas você preserva a sua paz, porque é assim que você consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, preservando a sua paz. Então, eu vejo que é muito importante destacar isso, porque dentro desse caminho espiritual, a gente vê muitas pessoas entrando até nesse ego espiritual e trazendo uma percepção de empatia, quando na verdade ela só quer ser vangloriada diante de uma situação onde ela quer ser vista, quer ser reconhecida por estar fazendo o bem ao outro, quando na verdade existe um ego espiritual sendo manifestado aí, trazendo esse sentimentalismo, essa necessidade de ser visto, essa necessidade de ser reconhecido, essa necessidade de ser o salvador do outro. Então aí a gente percebe que é uma empatia camuflada, uma empatia distorcida, quando na realidade o amor divino vem por pura compaixão e consciência e entendimento de que o outro precisa caminhar com as próprias pernas e ter o auxílio no momento que ele pedir, no momento que ele estiver pronto para receber. Claro, amando de longe aquela pessoa que ainda não está disponível. Isso sim é a verdadeira compaixão, sem esse sentimentalismo carregado que o humano tenta pregar dentro desse conceito errôneo de empatia. Então já se estendeu um pouco aqui esses comentários e foi isso nessa carta de hoje. Grande beijo.